Olá para você ligado na TV Câmara Jaú. Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro de 2019. Está no ar mais uma edição do Jaú em Foco, o seu programa semanal de notícias. Daqui em diante, você confere muita informação de utilidade pública e de prestação de serviço. O programa é sempre ao vivo, agora meio-dia em ponto, e a gente começa esta edição falando sobre a sua participação, a participação popular na Câmara Municipal de Jaú. Depois da mudança da legislação que ocorreu no ano de 2018, por iniciativa do atual presidente, o vereador José Carlos Borgo, as regras para a inclusão de uma data no calendário oficial de eventos aqui do município mudaram. Agora, além de protocolar um projeto, é necessário realizar uma consulta pública no site da Câmara e uma audiência. Atualmente, 2 processos desse tipo estão em aberto aqui na Câmara Municipal, aguardando a sua participação. Confira a reportagem da Bruna Mano. Seja pelo computador ou até mesmo pelo celular, é muito simples participar das consultas públicas que estão abertas no site da Câmara Municipal de Jaú. A ideia é dar oportunidade para que as pessoas votem a favor ou contra 2 projetos de lei que pretendem instituir novas datas comemorativas no calendário oficial do município de Jaú. Um dos textos é de autoria do vereador José Fernando Barbieri e pretende instituir o Dia Municipal do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. O PROERD em Jaú está completando 20 anos, né? Então nós sabemos da importância, tivemos filhos que participaram desse programa, que é um programa educacional de combate às drogas e à violência. É um programa que atinge as crianças, né, os jovens hoje da 5ª série, então entre 9 e 11 anos, e todas as escolas particulares do município, o estado, a cidade de Jaú, todas elas têm o PROERD. Então nós estamos nada mais que cumprindo com a nossa obrigação de dar o dia do PROERD no município de Jaú, constituir, né, o PROERD na cidade de Jaú. E ele começou lá atrás, há 20 anos atrás, com hoje o capitão Santos, que na época não era nem capitão, e a Aline, enfim, todos, o Bueno, né? Então a gente vai ficar aqui enumerando esses profissionais que têm um carinho, né? Por várias formaturas eu participei, e a gente vê as crianças, as famílias, né? Abraçando esses policiais. Quer dizer, é um programa maravilhoso. E é importante salientar também, Bruna, que o PROERD é um tripé: Polícia Militar, escola, onde estão envolvidos os estudantes, e a família. Então esse tripé é muito forte, né? Você pegar a polícia, a família e as escolas, né? Esse programa só tem a crescer, e muitos outros 20 anos virão por aí. Outro projeto que também está com consulta pública aberta no site da Câmara é do vereador José Carlos Borgo. O texto pretende instituir no calendário anual de atividades oficiais do município a tradicional trezena de Santo Antônio. Nós resolvemos criar esse projeto dentro da Câmara Municipal, reconhecendo um trabalho magnífico que o padre Armandinho da Igreja de Santo Antônio vem fazendo na trezena de Santo Antônio. Eu tenho participado lá já há alguns anos e tenho observado que todo ano cresce assustadoramente o número de pessoas, com milhares de pessoas participando dessa festa da trezena de Santo Antônio. Nós criamos aqui na Câmara esse projeto e gostaríamos de pedir à nossa população, independente de religião, de credo, a nossa população que participe da pesquisa que está sendo feita pelo site da Câmara Municipal. Depois dessa pesquisa, nós vamos fazer também uma audiência pública, e depois, então, a partir do resultado que nós obtivermos com essa pesquisa via site da Câmara e também na audiência pública, nós iremos submeter esse projeto à apreciação do plenário. Deixar bem claro que o nosso Estado é laico, que independente de religião, independente de placas de igreja, nós reconhecemos o trabalho qualquer que seja a igreja. Nesse caso, por exemplo, nós queremos incluir no calendário oficial de eventos do município essa trezena de Santo Antônio, que é comemorado, nós sabemos, no mês de junho. Então, o objetivo realmente é isso, é reconhecer o trabalho não só religioso, mas principalmente o trabalho social que as igrejas fazem em nosso município.
Para votar, é só acessar o site www.camarajaú.sp.gov.br, clicar no link de votação das consultas públicas, cadastrar seu nome, CPF e escolher se você concorda ou não com a proposição dos vereadores. E olha, a Câmara Municipal deve votar nos próximos dias um projeto que pretende fazer algumas alterações na legislação que disciplina a atividade ambulante aqui em Jaú, para que aí sim a Prefeitura possa emitir em definitivo o decreto que vai regulamentar a profissão de ambulante aqui em nossa cidade. Enquanto isso, a Secretaria de Desenvolvimento em Trabalho vem realizando algumas ações de qualificação para esses profissionais. A repórter Val Cevalho acompanhou uma delas e a gente mostra agora para você. Foi com o objetivo de proporcionar aos ambulantes de Jaú as orientações necessárias para que eles, ao comercializarem os produtos alimentícios, tenham condições de oferecer ao cliente uma alimentação saudável, segura e livre de contaminação, que a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho da Prefeitura realizou no início do mês de setembro mais um curso de manipulação de alimentos. A importância do treinamento que a gente fez hoje com os ambulantes é levá-los conhecimentos em boas práticas de alimentos. Toda atividade que envolve o manuseio, a manipulação, a preparação, o armazenamento de alimentos, é importante que as pessoas tenham essas noções básicas e práticas também, porque a gente abordou muito aqui, para que fomente ali a sua mudança de hábito, a sua conscientização, para que tenha uma melhoria constante desses procedimentos. Então, a importância, o objetivo do nosso treinamento aqui, parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, é estar contribuindo para que esses ambulantes entrem nas suas atividades a partir de agora na cidade, já tendo um conhecimento prévio, um conhecimento básico. E você viu aqui, a gente ficou 2 horas conversando com eles. Então, quer dizer, penso eu que a gente conseguiu levar um bom conteúdo para eles em higiene de alimentos, em boas práticas de manipulação, para que eles possam implantar isso no dia a dia aí do seu trabalho e, como consequência, trazendo um produto, uma saúde melhor para o consumidor, para o cidadão que vai para o usuário desse serviço aí, do serviço que eles estão prestando, essa atividade deles. O presidente da Câmara, vereador José Carlos Borgo, aproveitou a ocasião para informar aos presentes sobre a lei dos ambulantes, que passa por ajustes no poder legislativo, e também destacou a importância das orientações prestadas por meio do curso. Nós sabemos que hoje em dia a parte de alimentação, se você não souber manusear, se você não tiver os cuidados necessários para o manuseio da preparação daquilo que você vai vender, você pode acarretar a pessoa que consome uma série de transtornos. Então é o 3º curso que a Secretaria está já ministrando. A gente fica muito satisfeito com a participação das pessoas. Nós temos hoje no 3º curso aproximadamente umas 50 pessoas e nós estamos inclusive também passando a eles a informação do projeto de lei que está na Câmara, que veio novamente só para fazer alguns ajustes para estar de acordo com o decreto do prefeito. Eu acredito que mais uns 15, 20 dias nós já resolvemos o problema de vez da lei, já vai passar a valer e a gente vai continuar com a nossa orientação e fiscalização. Até porque nesse primeiro momento não está prendendo as mercadorias, não estão tirando as pessoas da onde eles estão trabalhando, mas enfim, orientando para que eles procurem a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, se documentem, se legalizem e possam trabalhar depois mais tranquilo. O curso, gratuito e rápido, é pré-requisito para ambulantes que trabalham com gêneros alimentícios. Quem compareceu saiu satisfeito com as orientações recebidas. Olha, teve muita importância, porque na hora da tábua da carne, de cortar os alimentos, lavar bem as mãos, um machucadinho, não ir trabalhar, usar luva. Tem muitos pontinhos que é muito importante pra gente. Então foi um curso proveitoso. Foi não colocar alimentos no chão. Foi muito importante. O curso ele é necessário para a gente estar aprendendo
a se adequar com as normas da vigilância, para se adequar à higienização completa das coisas, né, para a gente poder estar fornecendo a melhor qualidade para os nossos clientes, né. Então o curso ele é bom porque ele ensinou a gente bastante coisa assim, nesses aspectos aí. Qualificação é sempre importante, é importante também para você conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Vamos ver então as vagas do PAT para esta semana. Vamos prestar atenção aqui no quadro. Nós temos vagas para ensino fundamental ou ensino médio e algumas que não exigem escolaridade. Nós temos então 2 vagas para mecânico de manutenção de máquina industrial, 2 vagas para torneiro mecânico, 1 vaga para cobrador externo, 1 vaga para eletricista, nesse caso não há exigência de escolaridade, 1 para impressor de offset, 1 para mecânico de motor a diesel, 1 para vendedor em comércio atacadista e 1 para cuidador de idosos. Essa também não há exigência de escolaridade. Lembrando sempre, né, que o posto de atendimento ao trabalhador, o PAT, fica na rua 13 de maio, número 347, e para que você possa concorrer a uma dessas vagas, você tem que se dirigir ao PAT com um documento com foto. Aí você está vendo também o telefone de contato, que é o 3622-6997 ou 3622-6432. Fique atento, vá até o PAT para que você possa concorrer a uma dessas vagas. E olha, o mês de setembro é o mês de prevenção ao câncer infanto-juvenil. E por conta disso, o Hospital Amaral Carvalho vai realizar neste período uma série de atividades, de ações de conscientização. Por conta disso que eu vou acionar a repórter Bruna Mano, que está lá no nosso link com uma convidada especial e tem mais informações sobre o assunto. Não é isso, Bruna? Boa tarde. Oi, Ângelo, boa tarde, tudo bem? É isso aí, a gente está no Setembro Dourado, que é o mês de conscientização do câncer infanto-juvenil. E de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, dados agora do ano passado e desse ano, apontam que nesse último ano, né, foram registrados 12 mil novos casos de câncer em crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos. E justamente para falar sobre esse assunto que a gente convidou a doutora Larissa Moreira, ela é responsável pela pediatria do Hospital Amaral Carvalho, para passar mais informações, então, sobre esse cenário, né, e falar da importância, então, da conscientização. Doutora, obrigada pela participação aqui no Jaú em Foco. Eu queria que a senhora explicasse, então, a importância de divulgar informações sobre o câncer infanto-juvenil. Isso, o câncer infanto-juvenil, ele está relacionado com alterações ainda intraútero. Então, nós não temos como prevenir, diferente do câncer de adulto, que nós orientamos o não exposição solar, o não tabagismo. Agora, na criança, o que é importante? O diagnóstico precoce. Quando a criança chega em fase inicial do tumor, muitas vezes chega a uma sobrevida acima de 90%. E quando, às vezes, ela chega com a doença avançada, a gente cai para 30%, 20% as chances de cura. Então, é muito importante o diagnóstico precoce. E é isso que está envolvido o nosso trabalho, né, na questão de divulgar para os pais, divulgar para os familiares quais são os sinais e sintomas, divulgar para os médicos que atendem a criança na rede básica de saúde para tentar se alertar contra os sinais e sintomas para poder encaminhar o quanto antes para o serviço de referência. E falando então sobre os sintomas, né? Inclusive a Amaral Carvalho fez até está fazendo uma divulgação, né? Cartilhas explicando certinho. Conta pra gente então quais são os sintomas que os pais devem ficar atentos, para que a gente, né, tenha informações sobre isso. Isso. Então, alguns dos sinais e sintomas: manchas roxas que aparecem pelo corpo sem trauma, né, sangramento, nariz, gengiva, sem nenhuma trauma, sem nenhuma lesão, palidez inexplicada, de repente a criança começa a ficar muito branca, a febre persistente sem ter causa. Então, a criança às vezes fica 2 semanas com picos febris e não acha foco infeccioso, não acha uma causa para a febre. As lesões, né, aumento de caroços no pescoço, por exemplo, né, aqueles que ficam endurecidos, maiores que 2,5 cm, caroços na região da barriga, na região da perna, aumento de volume da perna, né, dores nas articulações, dores ósseas, a dor de cabeça, principalmente aquela que só vai aumentando, e principalmente quando a criança acorda de madrugada com dor de cabeça. A mancha branca nos olhos, aumento do volume dos olhos, por exemplo, perda do equilíbrio, e quando a criança ela evolui. Então, por exemplo, ela andava, de repente ela para de andar,
ela controlava já o xixi ou o cocô, de repente ela para de controlar. E são coisas que mostram que tem alguma coisa que não está indo bem. Emagrecimento também, lembrando que a criança ela tem uma curva de crescimento, então ela sempre tem que ganhar peso e não perder, né? Então são sinais e sintomas que alertam que deve ser realizada uma investigação. E quais são os principais tipos de câncer em crianças e adolescentes? Bom, como primeira causa são as leucemias agudas, mais de 80% é a leucemia linfóide aguda da infância. Depois tem o tumor de sistema nervoso central e os linfomas. Depois vem os tumores abdominais, né? Temos depois tumores ósseos, tumor de retina. Bom, doutora, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Jaú em Foco, sempre trazendo muitas informações para a gente. O Hospital Amaral Carvalho é um grande parceiro da TV Câmara, né? Sempre trazendo informações referentes aos assuntos da saúde. E é com você no estúdio, Ângelo. Obrigado, Bruna. O nosso agradecimento especial à doutora Larissa Moreira pela participação, pela disponibilidade em trazer informações de utilidade pública para o pessoal de casa, para os moradores da nossa cidade. E por falar em saúde pública, o distrito de Potunduva recebeu uma notícia que realmente tem que ser comemorada. É que agora o local, que conta com cerca de 13 mil habitantes, terá 100% do seu esgoto tratado. Essa notícia é importantíssima porque coloca Jaú próxima do rol de cidades que tratam o esgoto em sua integralidade. Inaugurada a estação de tratamento de esgoto em Potunduva. Com o funcionamento da estação, a bacia hidrográfica do distrito estará totalmente despoluída. A concessionária Águas de Jaú implantou cerca de 3,5 km de coletores tronco às margens dos córregos das Araras e Água Branca. E 3 estações elevatórias que vão transpor o esgoto até a estação, que tem capacidade média de tratar 90 mil litros por hora. O total de investimentos nessa obra foi de mais de 10 milhões de reais. Esse sistema é um sistema de última geração, é um sistema moderno, um sistema autônomo. Foi feito um estudo na época desse projeto pela USP de São Carlos, e onde o Grupo Bragos Brasil hoje implementa em várias concessões, e aqui em Jaú nós implementamos aqui em Potunduva. É um sistema que tem um tratamento preliminar. Depois tem um processo que é anaeróbio, que é sem oxigênio e com oxigênio, onde você sai com um tratamento com 90%, mais do que 90% de remoção dos poluentes. Então você vai devolver ao manancial um esgoto na qualidade exigida pelos órgãos ambientais, na verdade até melhor do que a qualidade exigida. Então é muito eficiente esse tipo de tratamento. De acordo com o prefeito Rafael Agostini, esse resultado só foi possível devido à concessão dos serviços de água e esgoto do município, aprovada pela Câmara em 2013. Nós tínhamos um cenário no início de 2014, onde nós tínhamos a necessidade de fazer diversas obras de saneamento na cidade. Nós tínhamos o problema da falta de tratamento de esgoto aqui no Pouso Alegre, na Vila Ribeira. Nós tínhamos o problema de 25 mil pessoas com falta d'água por dia. E o Saenja, por outro lado, numa situação deficitária, com deficiência técnica, operacional. E nós tomamos a decisão, no meu entendimento, corajosa naquele momento, de fazer a concessão. E nós estamos agora colhendo os frutos. Já são 45 milhões, na verdade, de investimentos privados da concessionária em água e esgoto no município desde 2015. O presidente da Câmara, José Carlos Borgo, enfatizou que as obras de infraestrutura, como a estação de tratamento, são fundamentais para atrair a vinda de novas empresas para a cidade. A nossa intenção realmente, como vereador, é ajudar o desenvolvimento da cidade, é preparar a cidade para o futuro, até porque nós sabemos, países da Europa, multinacionais, quando elas vêm se instalar aqui, por exemplo, no nosso país, no nosso estado e vêm para o interior, uma das coisas principais que eles querem é que a cidade tenha pelo menos o esgoto tratado e a água sendo fornecida sem problema de interrupção de fornecimento de água. E a nossa cidade está preparada para isso. E outras coisas mais. Nós temos também agora o projeto da cidade, o selo verde e azul. A cidade está se preparando para isso também. Eu tenho certeza que o ano que vem, ou no mais tardar, 2021, a cidade vai conquistar esse selo também, que é em relação à proteção do meio ambiente. Então é
isso, nós estamos nos preparando para o futuro. Às vezes as pessoas não querem enxergar. Tem um ditado que fala que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Mas tem muita gente enxergando, que nós estamos trabalhando e estamos no caminho certo. Por isso eu digo que a importância dessa estação sendo aqui inaugurada aqui no distrito vai ajudar muito o futuro do distrito e a nossa cidade. Agora, com a inauguração da estação de tratamento de esgoto do distrito de Potunduva, Jaú tem 98,8% do esgoto tratado. E para atingir 100%, ainda faltam as inaugurações das estações de tratamento de Pouso Alegre de Baixo e da Vila Ribeiro. Pouso Alegre deve estar concluído agora até o final de outubro, início de novembro. A gente deve estar inaugurando essa obra já. Vila Ribeiro, estamos aguardando a CETESB autorizar a gente iniciar a obra. A partir do momento que a gente iniciar a obra de Vila Ribeiro, é também em torno de 5 meses a 6 meses a gente conclui a obra. A gente vai agora para um rápido intervalo e na sequência tem uma reportagem especial sobre a participação de jauenses no Parlamento Jovem Brasileiro. Fique com a gente porque é um instante só. Eu preciso saber as regras de trânsito pra ir pra escola, pra brincar e jogar bola. Pare, olhe e siga as regras de segurança. Pare, olhe e siga as regras, senão você dança. Ao atravessar a rua, não fique no mundo da lua. Olhe para os dois lados, sempre na faixa, com todo cuidado. Pare, olhe e siga as regras de segurança. Pare, olhe e siga as regras, senão você dança. Declara ou falar no celular pode ser perigoso. Ao andar pela rua, aperte a pausa no jogo. Pare, olhe e siga as regras de segurança. Pare, olhe e siga as regras, senão você dança. Atravesse em linha reta, não corra, olhe a bicicleta. Se estiver atrasado, nunca passe entre carros parados. E ao descer do ônibus, espere na calçada, não atravesse pela frente nem por trás. Espere ele sair da parada. Pare, olhe e siga as regras de segurança. Pare, olhe e siga as regras, senão você dança. E na hora de se divertir, praças e parques é pra onde eu quero ir. Brincar de bola, pipa e pega-pega, onde carro não passa, onde ele não me pega. Pare, olhe e siga as regras de segurança. Pare, olhe e siga as regras, senão você dança. Na bicicleta, patins ou no skate, use sempre capacete e outros itens pra te proteger. Ao lado de um adulto, como tem que ser. Pare, olhe e siga as regras de segurança. Pare, olhe e siga as regras, senão você dança. E no carro não esqueça, não seja uma criança travessa. Pra fora nenhum braço, nem a cabeça. Use o cinto e a cadeirinha, é bom que você obedeça. Pare, olhe e siga as regras de segurança. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes.
Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. De volta com o Jaú em Foco, sempre agradecendo a sua companhia e o carinho da sua audiência. A gente abre este segundo bloco trazendo uma reportagem especialíssima sobre a atuação de adolescentes aqui da nossa cidade no programa Parlamento Jovem Brasileiro. O Parlamento Jovem Brasileiro é uma iniciativa do Congresso Nacional que seleciona estudantes do ensino médio para participarem de uma jornada de uma semana lá em Brasília, uma imersão nas atividades parlamentares. Este ano, nós tivemos 2 adolescentes aqui de Jaú que foram selecionadas e que vão participar do projeto. Confira. É muito comum ouvir que o nosso país precisa promover uma ampla renovação política. A premissa sobre a qual se apoia esta afirmação é a de que convivemos com velhos costumes e métodos, alguns deles datados dos tempos iniciais da nossa colonização. Quando o assunto é política, o senso geral da população é de que mudar é preciso. E uma iniciativa que está de fato fazendo a diferença nesse sentido é o programa Parlamento Jovem Brasileiro. O PJB, como é conhecido, ocorre anualmente na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. É quando estudantes de ensino médio de todo o Brasil têm a oportunidade de vivenciar na prática o processo legislativo, dando voz às suas ideias. O PJB busca contribuir com uma das principais dimensões da cidadania, que é o conhecimento de como funciona o sistema democrático. Aqui em Jaú, o professor de Filosofia e Sociologia, Matheus Turini, resolveu aproveitar esta ideia para transformar suas aulas em experiências práticas para os alunos. Em 2015, quando eu comecei esse projeto, eu comecei com alguns alunos, foi um catado que eu fiz, alunos que a gente já conversava, eu tinha pouco tempo para trabalhar, eu tinha algumas janelas durante as minhas aulas, então eu pegava esses alunos nas minhas janelas e tirava para não mexer com a sala toda, para não atrapalhar outro colega na sala de aula. Eu acabava tirando esses alunos e a gente fazia ali um brainstorming. Vamos lá, se a gente fosse fazer uma lei, como a gente poderia fazer? E aí eles começavam a fazer, e vêm as ideias, a gente vai anotando e identificando. Esse foi o meu trabalho inicial e é o trabalho que eu faço até hoje. No primeiro momento eu escuto, os alunos vão colocando e aí minha função enquanto orientador mesmo é justamente direcionar. Olha, essa lei está assim, essa lei está nesse campo, essa ideia dá para ir para esse campo. Olha, isso já existe, então a gente precisa pensar como é que a gente pode transformar isso de maneira mais burocrática. E aí vem um choque de realidade, o aluno transformando essa ideologia em lei. Mas aí em 2015, o que me deixou feliz? Que foi no ano de 2015 que o Parlamento Jovem Brasileiro fez uma reorganização no seu processo seletivo. Havia uma lista de pré-selecionados. E depois dessa lista de pré-selecionados, o ranking final. Foi 2015 que começou essa atividade, então eu coincidentemente acabei cruzando com isso. Isso despertou interesse e foi aí que a gente viu uma possibilidade de fazer com que o aluno, a partir do conteúdo que a gente trabalha em sociologia, em filosofia, todo aquele furor ideológico, toda aquela, usando a sociedade como objeto de estudo mesmo, fazendo a ciência da sociedade mesmo, fazer com que ele pudesse enxergar como é que a gente poderia tirar isso do papel. E aí o Parlamento Jovem Brasileiro dá essa possibilidade. O aluno ele vem, deveria ser assim, então na hora que você convida ele para sentar e redigir o projeto de lei, aí ele começa a ver o quão o Estado possui limitações, que em algum momento são pontos negativos, mas que em outros momentos são extremamente positivos, até mesmo por conta da organização do Estado e tudo mais. O número de deputados jovens por estado é proporcional ao número de parlamentares na Câmara dos Deputados. Ao todo, são 78 jovens deputados e deputadas de todo o Brasil, sendo 11 do estado de São Paulo. As alunas do Colégio Porto Alvorada, Gabriela Nassif e a Maria Eduarda Martins, foram classificadas respectivamente na primeira e na quarta colocação
para o Parlamento Jovem Brasileiro 2019. Elas vão participar da jornada parlamentar em Brasília entre os dias 23 e 27 de setembro deste ano. Mas antes delas, 2 jauenses já haviam representado a nossa cidade e também o nosso estado no Parlamento Jovem no ano de 2016. A Kathleen e a Lídia, atualmente com 20 anos de idade, estudavam à época na Escola Estadual Professor Antônio Terésio Mendes Peixoto. Em 2016, a Kathleen não conseguiu aprovar o seu projeto, mas a proposta dela sensibilizou muita gente para a questão dos direitos dos animais. Basicamente, é a proibição dos animais em testes de produtos cosméticos e de higiene pessoal. Também ampliava a participação das sociedades protetoras nessa questão de regulamentação. A início, eu não estava pensando no projeto. Quando ele me falou sobre, aí eu comecei a pensar, eu comecei a pensar em vários outros projetos, na verdade. E eu ia falando para ele, eu pensei nisso, o que você acha e tal, até que a gente chegou na decisão de escolher esse projeto. Eu pesquisei sobre também, algumas coisas me motivaram a escrever sobre esse projeto, que eu achava muito interessante, um relato que eu tinha visto de uma raposa, eu até justifiquei meu projeto com isso, que ela foi resgatada e ela estava com a pele totalmente machucada por causa dos testes. Então a gente foi trabalhando em cima desse projeto e eu acabei decidindo por ele. Quando eu decidi pelo projeto, que ele falou que seria uma boa ideia e eu também estava confiante no projeto, eu comecei a pesquisar mais sobre. Então, casos, além da TV, eu pesquisei pela internet também, os testes que eram feitos, como eram feitos, as marcas que ainda faziam. Então eu comecei a me sensibilizar um pouco mais, porque eu pesquisei mais também e eu acabei por escolhendo o projeto. Já a Lídia levou ao Parlamento Jovem Brasileiro em 2016 uma outra temática social importantíssima, a questão do abandono de vulneráveis. Meu projeto era a caracterização do crime de abandono de incapaz como crime hediondo. Eu acho que o professor Matheus tinha citado já que a gente tinha tentado passar com o mesmo projeto no ano de 2015. Então, a gente bateu na trave e no ano seguinte a gente tentou, e como ele já tinha explicado, a gente já estava mais motivado, né, porque foi quase. Então, a gente decidiu passar com o mesmo projeto. Na época, teve um caso de uma mulher que foi pega furtando e ela estava com a filhinha dela e ela fugiu e deixou a filha de 4 anos para trás. E a gente começou a conversar sobre isso, eu e o professor. A gente parou para pensar no quanto foi impune, ela não sofreu nada. Ela realmente fugiu e deixou a criança para trás. E a gente vê casos semelhantes a isso o tempo todo, né? Então, aquilo realmente me sensibilizou e eu fiquei pensando no quanto são tantos casos assim, semelhantes a esse, em que as pessoas abandonam as crianças e idosos que não têm como se defender e saem impunes, e eu só pensei que eu precisava arrumar um meio de ajudar essas pessoas. Neste ano de 2019, as representantes jauenses no Parlamento Jovem Brasileiro também vão apresentar projetos que visam principalmente a inclusão social. A Gabriela Nassif, de apenas 15 anos de idade, sensibilizada com as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência, já está se preparando para defender a sua proposta na Câmara em Brasília. Eu lembrei de uma coisa que sempre me incomodou muito e que eu sempre quis saber mais, que é em relação aos deficientes auditivos, visuais, da fala. E eu tenho amigos que são deficientes auditivos, eu tenho uma parente que é deficiente auditiva, alguns que são deficientes visuais. E uma coisa que sempre me incomodou foi o fato de eu não conseguir conversar com eles, porque eu não sei falar em Libras. Mas eu não entendi por quê, sabe? Eu acho que eles são iguais a gente, então eu acho que todo mundo devia conseguir conversar com eles. Eu acho que isso me fez pensar, começar a reparar nas escolas, no mercado de trabalho, em tudo. E eu percebi que se eu tivesse algum problema em relação à minha audição ou à minha visão, eu não sei o que eu faria, porque eles não têm suporte nenhum. Pelo menos nas cidades menores, não tem suporte nenhum. Não sei como eles conseguem, entendeu? Eu acho isso muito injusto, porque eles não decidem, eles não escolhem ser assim, né?
é uma deficiência. Então, eu tive a ideia de fazer, o Matheus, meu professor, veio me contar para a minha sala desse projeto. E quando minha primeira ideia foi meio que a gente descartou, veio na hora essa ideia na minha cabeça. E eu conversei com uma das minhas amigas, que são surdas, que é surda, e ela me contou como ela vive, porque uma coisa é a gente ver de fora o que está acontecendo. Outra coisa é eles contarem pra gente como é a realidade deles, o que eles vivem dentro de casa, na rua. E eu fiquei assim, isso não pode ser assim. Então eu comecei a ter umas ideias, meu professor também me ajudou muito com as ideias, ela me ajudou muito com as ideias. Então foi basicamente isso. Assim como a Gabriela, a Maria Eduarda também não vê a hora de participar da jornada parlamentar neste mês de setembro lá em Brasília. O projeto dela busca aprimorar o sistema de seleção de vagas em universidades brasileiras, privilegiando as experiências de vida dos estudantes e não apenas os conteúdos que precisam ser absorvidos em sala de aula. O meu projeto de lei vai mais para a área da educação, que é como os jovens ingressam nas universidades e faculdades hoje em dia. Porque normalmente somos avaliados por 1 ou 2 dias de prova no máximo, onde a gente pode ficar nervoso, passar mal e acabar que essa prova vai estragar todo o nosso futuro. Sendo que a gente deveria ser, e o meu projeto fala pra gente ser analisado, avaliados por toda a vida acadêmica. Se você faz trabalho voluntário, se participou de grêmios estudantis, fazer uma entrevista para ver, porque não adianta você ser bom em fazendo provas e não ter empatia com as pessoas, não ter um senso de liderança, não saber impor as suas próprias ideias. Então eu achei muito importante eu propor essa ideia, que eu nem ia participar do jovem parlamentar. Na verdade, eu estava esperando para começar uma aula tarde e o Matheus entrou na sala e falou: qual que é essa ideia? Aí eu acabei propondo uma coisa e ele falou: a gente vai levar pra frente. Aí eu falei: tá bom. Aí a gente levou pra frente. E acabou que deu certo. Eu tô indo pra Brasília. O professor Matheus busca incentivar também a interação e o contato entre as primeiras e as atuais parlamentares jauenses. Elas têm trocado ideias constantemente por meio dos aplicativos de mensagens do celular. Prova de que a tecnologia, quando bem utilizada, pode ampliar cada vez mais a democracia participativa e a inserção política de todos os grupos sociais. O Parlamento Jovem já fez a diferença na vida dessas 4 jauenses, que agora passaram a se interessar e também a se informar bem mais sobre as principais questões políticas do nosso país. Antes de eu ir, eu não tinha muita noção de política. Eu era um pouco leiga, nos assuntos mesmo, eu não tinha muita curiosidade. Tanto que quando ele falou que eu tinha passado, eu fiquei meio que em choque, não tinha acreditado, né? Mas depois que eu soube que eu fui aprovada, eu comecei a pesquisar mais sobre a política. Eu tentei me aprofundar mais, tentei, a gente tinha alguns materiais de estudos também que eles forneciam pra gente. Durante o processo, durante o programa lá também, eu procurei pesquisar mais, perguntar para mais pessoas, entrar em contato com outras pessoas, aceitar opiniões diferentes da minha. Eu acho que isso foi um ponto principal, foi eu ter esse contato com 78 jovens que têm opiniões diferentes, ideias diferentes. Eu acho que depois que eu voltei de lá, eu me aprofundei mais na política. Então, a minha visão de política mudou do que era antes do programa do que era depois. Então eu acho que ficou um pouco mais forte. Hoje em dia eu ainda pesquiso bastante sobre política. Alguma notícia que tem eu procuro entender o que está acontecendo. Então eu acho que depois que eu voltei, me interessei muito mais. Na época, 3 anos atrás, eu não tinha interesse nenhum na política. E eu acho que é da minha família mesmo, é difícil a gente discutir política. E como eu acho que a maioria dos jovens de 17 anos, a gente não tem muito interesse na política e não está acontecendo ao nosso redor, né? Então, assim que eu cheguei em Brasília com a minha amiga, e a gente viu realmente a situação e a importância da política na nossa vida. E a gente foi realmente introduzida, né, no meio ali, no caso, no parlamento e todo o meio político. Mudou minha visão, com certeza. Então, hoje em dia, acho que de 3 anos atrás para cá,
Eu realmente tenho mais interesse na política, eu pesquiso mais sobre política, e eu me interesso mais em saber, acho que quem a gente está colocando no poder, né? Quem está nos representando. Na verdade, eu nunca me interessei muito sobre política, mas quando eu comecei a participar do parlamento, eu percebi que eu ia ter que saber como funciona, né? E começou a ser mais interessante para mim, porque, querendo ou não, para eu participar, eu estando lá, fazendo o papel de uma deputada, eu vou ter que saber o que eu estou fazendo, né? E começou a ser mais interessante. É até mais interessante ouvir meu professor falando sobre isso, né? Mas, e isso é muito legal, né? A gente começa a ver a importância disso, porque a gente até começa a enxergar melhor as fraudes que tem, porque uma coisa que a gente está aprendendo a fazer é relatar um projeto de lei, o que é feito antes dele ser aceito. E a gente vê que dá a impressão que não passa por esses processos, né? Mas, então eu acho muito legal. Eu acho que está sendo bem interessante. Eu nunca, antes de começar a ter aula de filosofia e sociologia, eu nunca falava ou ouvia sobre política. Era o que meus pais falavam pra mim e era tudo que eu sabia, porque eu não assistia jornais, eu não lia na internet, eu não procurava saber. Aí eu comecei a ter aula de filosofia e sociologia, nosso professor de geografia falava bastante, então eu comecei a ter mais acesso. E eu comecei a tentar definir o que eu acho vantajoso pra gente e o que eu não acho vantajoso, e começar a tentar por isso no dia a dia, e eu estou tentando acompanhar cada vez mais, mesmo que não seja muito. Olha, parabéns a essas alunas, né, pelo engajamento, por representarem a nossa cidade no Parlamento Jovem Brasileiro. Com certeza é um orgulho para toda a população aqui de Jaú. E parabéns também ao professor pela iniciativa, por todo o esforço e pela dedicação. E olha, começou na noite de ontem aqui em Jaú o primeiro Congresso Científico e Cultural do Panathlon Brasil. O evento, que está sendo realizado no prédio das faculdades integradas, vai até sábado e conta com algumas apresentações de trabalho e também com a realização de palestras. Ontem à noite eu conversei com o presidente do Panathlon aqui de Jaú, o Renan Turini, e ele traz mais informações para a gente a respeito do congresso. A ideia realmente é somar os profissionais de educação física e a população que gosta, né, de realizar atividades esportivas, jogos, brincadeiras, né, de forma geral atividades físicas, né. Então o clube trouxe realmente esse evento para Jaú, que, como eu já falei, é inédito, como uma forma de incentivar também esse pessoal a buscar mais informação, a se tornar um pouco mais ativa também. Fala um pouquinho para a gente da programação dessa sexta-feira à tarde e também do sábado, os principais eventos. Bom, nós temos várias atividades, né? Então começamos com uma palestra, né? Uma palestra falando sobre a ética nos jogos e nos esportes. Depois temos temáticas relacionadas somente aos jogos e brincadeiras e posteriormente também aos esportes, a prática esportiva, né? Alguns palestrantes são autoridades nesse assunto, como por exemplo o professor Eduardo, que veio do Rio de Janeiro para cá para falar sobre esse assunto, faz parte do instituto importante na área lá no Rio de Janeiro, né? E também nós teremos mesas redondas com assuntos relacionados à prática esportiva e jogos, com participação de professores aqui da Faculdade de Educação Física das Faculdades Integradas, do contexto acadêmico relacionado à educação física. Teremos também eventos culturais, lançamentos de livros, teremos dança, música, jantar, apresentação circênica e no final concluímos o evento com a medalha de honra do Conselho Nacional de Educação Física. E olha, o presidente do Panathlon Brasil e vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física do Estado, o CREF4, também esteve presente na abertura do Congresso. Ele conversou com a nossa equipe e explica o que é a instituição Panathlon e quais são os seus ideais. O Panathlon é um Rotary do esporte, para que o público entenda melhor. Foi fundado em 1951 em Veneza, na Itália, por rotarianos que eram atletas olímpicos e queriam formar um clube somente de esportistas. E aí criaram o Panathlon, Pan Todos Atlo Esporte, todos os esportes. E aí na Itália, em Veneza, depois ele passou a ser internacional, criando clubes na Suíça, na Espanha e na Alemanha. E chegou no Brasil há 45 anos atrás, onde foi fundado o Panathlon Clube de São Paulo.
Paulo. Hoje o Panato Internacional congrega 260 clubes em 26 países. A maioria na Itália, onde é sua sede, que fica em Rapallo, e os demais clubes. E no Brasil, nós temos 19 clubes. Tirando o clube de Juiz de Fora e de Recife, os demais clubes são no estado de São Paulo. A grande bandeira do Panato é o resgate da memória esportiva, a ética, a amizade, a cultura e o resgate da memória esportiva de uma cidade. Nós, na minha gestão, a gente tem dado um aspecto mais acadêmico também, que é o caso do Panato de Jaú, que é um exemplo nesse aspecto dessa nova filosofia. Legal. Roberto, coloca pra gente algumas imagens do evento de ontem, né, da abertura desse primeiro Congresso Científico e Cultural Panathlon Brasil. Esse é o primeiro evento do tipo realizado no mundo inteiro, hein? Jaú sai na frente, então, o clube esportivo Panathlon Jaú na realização deste evento que atraiu muita gente na abertura e que vai ficar à disposição, né, com a realização de palestras e de outras atividades até sábado. A participação de diversas autoridades, você vê aí também o Celso Antônio Vec Júnior, os vereadores, a Gentil Américo Cato, Toninho Masson, a secretária de Educação Daltira Piragini Tumolo, e também nós tivemos aí representando o Poder Legislativo o presidente da Câmara, o vereador José Carlos Borgo, que também conversou com a nossa equipe e passou então as suas impressões a respeito do primeiro Congresso Científico e Cultural do Panathlon Brasil. Nós estamos vendo que o pessoal público esportivo, as pessoas, professores de educação física, estudantes de educação física, enfim, de uma maneira geral, todos os esportes que nós temos representatividade em nossa cidade vêm participando desse primeiro congresso com o objetivo justamente esse, transformar o esporte como meio de interação entre as pessoas, como um jeito de você disputar, participar de uma disputa sem ter problema de agressividade, sem ter problemas de cartões amarelo ou vermelho que seja. Quer dizer, fazer do esporte um meio de arrumar amigos, conviver com amigos. Então, eu agradeço e fico feliz de estar participando desse primeiro congresso e, mais uma vez, parabenizar também a Fundação que abre um espaço, a Fundação Educacional de Jaú, que abre um espaço para que eles possam fazer essa reunião muito importante na nossa cidade e, mais uma vez, parabenizar todos os organizadores. Lembrando que o evento, né, está acontecendo hoje, vai até sábado pela manhã, ali no prédio das Faculdades Integradas de Jaú. O Jaú em Foco vai agora para um rápido intervalo e na sequência tem muito mais informação sobre cultura, esporte e saúde para você aí de casa. Atenção, ajude a sua prefeitura a combater a dengue. Tampe sua caixa d'água, limpe as calhas, não deixe acumular água parada. Colabore com o agente de saúde do seu município. Se estiver com sintomas da dengue, procure uma unidade básica de saúde. Difícil saber o que interrompeu a carreira do Cristiano, mas uma coisa é certa, a vida é muito frágil e todo cuidado é pouco. Meu marido adorava andar de moto. Naquele dia que ele deixou a gente no Guarujá e subiu para trabalhar, foi a última vez que a gente se viu. O acidente não tirou minha vida, mas interrompeu minha carreira e me obrigou a reprogramar o futuro. Dirigir cansado? Nunca mais. Foi horrível, tudo muito rápido. E eu tô viva por um milagre. E é exatamente de vida que eu quero falar. Das 20 melhores rodovias do país, 19 estão no estado de São Paulo. Felizmente, os acidentes estão diminuindo muito, mas ainda assim tivemos milhares de mortes e internações. E as causas são sempre as mesmas. Falta de manutenção do veículo, dirigir depois de beber. Vamos todos respeitar a lei e usar sempre o cinto de segurança, inclusive o banco de trás. Vida, dê preferência. Artesp, mais segurança nas rodovias. Governo do Estado de São Paulo. A segunda temporada de vacinação já começou. Por isso, se você já tomou a primeira dose da vacina HPV 6 meses atrás, essa é a hora de se proteger por completo e tomar a segunda dose da vacina. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 podem procurar uma unidade de saúde, levar a caderneta de vacinação e tomar gratuitamente a segunda dose contra o HPV. E se você ainda não tomou a primeira dose da vacina HPV, passe em uma unidade de saúde e proteja-se.
Não se esqueça de tomar a segunda dose 6 meses depois. Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras. Não perca a segunda temporada de vacinação. Disponível na unidade de saúde mais perto de você. Ministério da Saúde. Para evitar o desperdício, na hora de usar a máquina de lavar roupa, retire a mangueira da parede e a coloque em um recipiente. O que for coletado pode ser reutilizado e todos ganham com isso. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores em todo o país para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. De volta com o Já em Foco desta sexta-feira, dia 6 de setembro de 2019. Vamos ver como é que fica o tempo para este final de semana? O dia amanheceu gelado aqui em Jaú, hein? Aliás, começou a esfriar ontem à noite. A mínima hoje pela manhã foi de 15 graus, né? E não há previsão de chuva, de acordo com a meteorologia, deve esquentar, inclusive, ao longo do período. Para o final de semana, a notícia é que o tempo realmente vai esquentar bastante, não há previsão nenhuma de chuva. Você vê aí a temperatura máxima no sábado, deve ficar na casa dos 31 graus, a mínima na casa dos 17 graus. Tempo firme, né? Céu azul com poucas nuvens. No domingo, a temperatura mínima sobe ainda mais, vai para 20 graus e a máxima vai chegar aos 34 graus, tempo de verão aqui em Jaú durante o final de semana, também sem previsão de chuva, sem probabilidade de chuva, tempo firme com poucas nuvens no céu. Tá aí a previsão para este final de semana. Agora é hora de falar sobre saúde aqui no Jaú em Foco. No quadro desta semana, o nosso assunto é o bullying e quem traz as informações é a psicóloga Jennifer Ramos. O bullying ele cresceu muito realmente nos últimos anos. Talvez tenha crescido porque a gente mudou o nome, né? Porque essa questão de agressividade dentro da escola existe há muitos anos, mas estudado e tabulado, isso realmente aumentou muito, tá? Diante do cenário que nós estamos vendo das famílias, de como as famílias lidam com algumas situações, isso tem refletido muito dentro da escola. Nós temos 2 cenários dentro de escola. O cenário feminino, tá? Geralmente as meninas, elas agridem a outra de uma forma mais emocional, porque elas xingam mais, elas falam coisas que deixam a outra menina constrangida, né? Elas pegam alguma coisa, uma característica física dessa menina e elas ficam em cima disso, falando, até que a outra criança fique extremamente constrangida. Já o cenário masculino é de maior agressividade física. Eles também falam palavrões, eles também acabam pegando características do colega, mas geralmente existe muita agressão física dos meninos, né? Porque ele é menor, ou porque ele é mais gordinho, ou porque ele tá vestido assim, ou tá vestido assado, ou tem um jeito assim. Então, só que eles partem para a agressão física, e isso está muito sério, né? Essas crianças geralmente ficam muito isoladas. As crianças que sofrem bullying, elas se isolam, elas não confiam no outro, elas têm uma dificuldade maior de fazer amizade depois, né? E elas ficam muito perdidas, geralmente, né, no período de entrada da escola ou no intervalo de recreio. São os horários em que mais acontecem as situações de bullying. Uma das características da criança que sofre bullying é a tristeza. Ela entristece, ela fica extremamente ansiosa. Chega no horário de ir para a escola, por exemplo, ela pode ter ânsia, ela pode ter dor na barriga, dor de cabeça, que são sintomas que ela não tem normalmente, né? Então, essa é uma observação, a mudança de comportamento da criança. Essa criança pode ter sono agitado, porque acaba sonhando com as agressões que ela vive, né? E muitas vezes ela tem medo de falar,
porque ela tem medo que a mãe vá à escola, ou o pai vá à escola, e isso fique maior. A criança nunca acredita que um adulto indo na escola isso vai se resolver. Ela acha que a situação vai ficar exposta e ela vai sofrer mais retaliações ainda em cima disso. Então os pais precisam, na verdade, observar o comportamento da criança. É a mudança de comportamento que me diz que o meu filho está vivendo alguma situação que não está tão confortável na escola. Muita mudança de comportamento. Essa é a grande observação que os pais precisam fazer. A escola precisa reunir esses pais, né? Porque é uma conversa de adulto. A gente precisa chamar a criança, o agressor, né? Responsabilizá-lo daquilo que ele está fazendo e chamar a família da criança agredida, né? Para confortá-los, para acalmá-los, né? E assegurá-los de que a gente vai cuidar. Existem algumas medidas como separar essa criança da sala, então colocá-la numa sala onde esses colegas não vão estar, né? Vigiar, monitorar o recreio, assim, numa maior intensidade até que isso vá se dissolvendo. Muitas vezes essas crianças precisam de acompanhamento psicológico, tanto o agressor quanto o agredido, porque a criança que agride, ela também vive algumas coisas. Ninguém faz bullying de graça. Tá? Muitas vezes faz porque ele acha que aquele é mais inteligente ou porque dentro de sala de aula ele acaba se destacando, né? Ou então a criança que agride, ela tem um histórico também que nos chama muita atenção, daquilo que ela vive na casa dela, às vezes os pais que não têm uma parceria muito boa, né? Então muitas coisas estão em jogo, tanto para o agressor quanto para o agredido. Então as duas crianças precisam de socorro, as duas crianças precisam de atendimento psicológico. Infelizmente, um tema muito presente nas salas de aula, nas escolas de todo o país. O nosso agradecimento à doutora Jennifer pela participação aqui no nosso quadro Saúde em Foco. E chegou a hora da gente falar de esporte do nosso galo da comarca. Por isso eu estou recebendo aqui no estúdio Danilo Gato. Boa tarde, Danilo. A gente vai falar do Galinho que não decepcionou, né, no último final de semana, venceu e tem uma nova disputa neste final de semana. Com certeza. Boa tarde para você, Ângelo. Boa tarde também a todos os nossos telespectadores que sempre nos acompanham às sextas-feiras. É isso aí, o Galinho está de vento em polpa no Campeonato Paulista Sub-20, venceu mais uma e agora tem que vencer para continuar aí em primeiro lugar. O Galinho que ganhou de 2-1, foi para Assis, a estreia aí do ônibus novo, a primeira viagem daquele busão que a gente viu na semana passada, então foi a primeira, inclusive foi muito aclamado, chamou atenção por onde passou, e agora eu peço até para os nossos amigos, os técnicos, já mostrarem os gols. O 15 abriu o placar, os gols de Shaolin e Alexandro, né? Inclusive o Shaolin, ele saiu do banco para fazer esse primeiro gol aí, ele que abriu um belo, um lance ali até sem ângulo, né? A bola parecia que ia para fora, então foi lá, acertou a bochecha da rede, um golaço, e aí o Clube Atlético Assisense empatou, foi para cima do 15 e aí deu aquele susto, né? Um gol de fora ali, surpreendendo a todos, inclusive o próprio goleiro. Isso é um morrinho artilheiro. Então, o gramado dá para perceber aí que tá bem, assim, numa condição bem precária, né? Inclusive perto do Jauzão, nosso estádio é show de bola, o nosso tapete verde do Jauzão. E depois o Alexandro, a estreia dele, inclusive, nesse time do 15 Sub-20, o primeiro jogo, então ele já estreou o meia Alexandro aí, e com certeza o 15 continua nessa campanha invicta, inclusive, né? Eu peço para que o Beto e o Cláudio coloquem então na tela pra gente aqui a classificação. 15 não perdeu nenhum jogo, então tem os seus 13 pontos, 6 pontos à frente do Marília, né? Que tá com 7, que é o nosso adversário agora do sábado. Amanhã o 15 recebe aqui o MAC, um clássico regional, com certeza, já de Série A3, Série A2, que os clubes já se enfrentaram, né, nas divisões profissionais. Então, com certeza, fica aí a dica para que a população possa acompanhar esse jogo, 15 e Marília. E mesmo que o 15 perca, ele continua na primeira colocação, né? Lógico que é bom continuar, manter essa gordura aí, como costuma se falar, né, de pontos, 13 pontos. Então aí se o 15 vence, é aquele famoso jogo de 6 pontos, porque ele soma 3 e segura o segundo colocado ali, que é o Marília. Então com certeza o 15 pode consolidar essa campanha. Tem mais 3 jogos nessa fase, então, né? Ainda vai enfrentar a Santa Cruzense, o Elo Sport,
que é de Capão Bonito, que aí está com uma campanha bem ruim, né? Com apenas 3 pontos nesses 4 jogos já. Ele folgou, inclusive, na última rodada, o Elo Sport. Então é isso, fica essa dica. O 15 é em primeiro lugar, o Galinho fazendo muito bonito. Aí a diretoria mantendo esse trabalho sério com as categorias de base, o Sub-13 e o Sub-11 também disputando o Campeonato Paulista aí, indo muito bem. E o Galinho passando dessa fase, então, já começa aquele famoso mata-mata, né? Que é aquela fase que realmente dá emoção, jogo de ida, jogo de volta, né? Valendo vaga para fase seguinte. Então, essa campanha aí tá muito, muito bonita. E o Galinho que tem tradição também, né, no futebol, né? Não é só o time principal, o Galinho também já de outros campeonatos sempre vem bem, né? Antigamente sempre teve essa história, né? As categorias de base do 15 sempre representaram o time muito bem. Com certeza. Aí nós temos o goleiro Walter, que foi campeão, né, em 2005 do Campeonato Paulista Sub-20. Então realmente mostra que o 15 tem esse potencial aí de formar grandes jogadores. Com certeza o Galinho vai trazer muita alegria também aí neste ano. Infelizmente o 15 não conseguiu acesso, mas o Galinho então vem sempre, geralmente enxuga as lágrimas dos torcedores 15 anos, né? Que às vezes tem uma decepção na série A3 ou série B, enfim, nas divisões profissionais. Aí depois o Galinho sempre faz uma campanha que retoma esse ânimo do torcedor jauense. Então fica a dica amanhã às 3 da tarde, sabadão, aqui no Jauzão, no nosso estádio Zezinho Magalhães, 15 de Jaú e Marília Atlético Clube, o MAC, então vem até Jaú para esse clássico regional. Legal. Valeu, Danilo, obrigado pelas informações. Valeu, Ângelo. Um ótimo final de semana para você. Boa tarde. E vamos ficar na torcida, né, para o nosso Galinho contra o MAC. E além do jogo aqui do 15 de Jaú, no estádio Zezinho Magalhães, você já sabe o que vai rolar de bom na cidade durante o final de semana? Ainda não? Preste atenção então na nossa agenda de cultura e lazer. Nesta sexta-feira, dia 6 de setembro, tem abertura da exposição Descobertas, Olhares de uma Residência Artística no Juqueri, no Museu Municipal de Jaú, às 8 horas da noite. A mostra reúne trabalhos desenvolvidos por artistas durante o tempo que fizeram uma residência artística dentro do antigo Hospital Psiquiátrico de Franco da Rocha, o Juqueri. Ainda nesta sexta-feira, no Museu Municipal, a partir das 9 da noite, vai rolar performance Corpo para Usar, Pó para Atravessar e Transcendência para Iluminar, do artista Edmar Almeida. No sábado, dia 7 de setembro, a partir das 10 horas da manhã, o Sábado na Praça do Jardim de Baixo reúne dezenas de artesãos que irão apresentar seus trabalhos manuais. Quem passar por lá também vai curtir o show da tradicional banda Carlos Gomes. Enquanto isso, no Museu Municipal, a partir das 10 horas, também tem atração cultural. Edmar Almeida vai ministrar uma oficina de monotipia. A atividade vai enfatizar a prática estética da descoberta de imagens por meio da pigmentação natural, com lama e terra. A ideia é perceber novas texturas e possibilidades de criação. Na parte da tarde, a partir das 2 horas, também no Museu Municipal, a artista Cris Proença vai conduzir uma oficina de pintura. O objetivo é experimentar uma pintura em tela baseada nas memórias sobre acontecimentos da infância. No domingo, a partir das 8 da manhã, tem mais uma oficina, desta vez com Marília Vasconcelos. Na oficina de adereços botânicos, os participantes serão convidados a criar os seus próprios adereços botânicos com plantas e folhas secas e frescas. Todos os adereços poderão ser levados para casa por seus criadores. As inscrições para as oficinas podem ser feitas presencialmente no museu ou pelo telefone 14 3622 8569 ou ainda pela internet. Os links de inscrição estão disponíveis na página do Museu Municipal de Jaú no Facebook. Legal, é atividade para todos os gostos, para todos os públicos. O Jaú em Foco vai ficando por aqui.
Lembrando que hoje, às 10 horas da noite, tem reprise do programa. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua companhia e o carinho da sua audiência. Um ótimo final de semana e até a próxima.